Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à jornada sobre depressão. Ontem demos início com uma palestra e teremos ainda apresentações ao longo da semana inteira até sábado. Hoje a gente está recebendo aqui o professor Paulo Abreu. Ele é doutor em psicologia experimental pela USP, é treinador em ativação comportamental, coordenador do Instituto de Análise do Comportamento de Curitiba, editor-chefe da Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva e é autor de inúmeros capítulos, artigos nacionais e internacionais sobre depressão, terapias comportamentais contextuais e análise do comportamento, além de ser psicólogo clínico. Paulo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que Quando você quiser, agradeço. pode dar início à sua apresentação. A gente tem feito e tem funcionado muito bem. Reservar os minutinhos finais para algumas perguntas, então quem estiver assistindo pode inserir aí algumas dúvidas ou fazer comentários que a gente lê no finalzinho da apresentação do Paulo. Então, pode dar início quando tiver à vontade. Marina, obrigado, tá? Estenda o meu obrigado para toda a equipe aí, para o Marçal, para a turma. Para mim é uma honra estar fazendo o IBAC. Tem um instituto aqui no Sul também, né? O IAC, primo irmão do IBAC. São as letrinhas, né? As letrinhas da análise de comportamento. Né? Então, para mim é uma honra, tá? Tá podendo falar e, bem da verdade, estava conversando com a Marina uns instantes antes, é a primeira vez que eu estou tendo que me organizar para falar essencialmente 1 hora a respeito do meu manual de ativação comportamental, tá? Eu participei de um programa agora, uma entrevista, para ser mais exato, há pouco tempo, com o Ezequias Caetano, o diretor do Comporte-se, e ele me fez umas perguntas lá que me fez me organizar para estar falando sobre isso. E espero que eu consiga passar essa organização aqui para vocês agora, tá? Bom, sem mais delongas, né? Vou projetar a minha tela aqui. Então, o nosso bate-papo aqui hoje vai ser sobre o Manual de Ativação Comportamental do IAC. IAC, que são as iniciais aqui do nosso instituto, tá? De Instituto de Análise de Comportamento de Curitiba. BA, para quem não sabe, não está familiarizado ainda com essa psicoterapia de Behavior Activation, tá? Então, no Brasil, a gente convencionou usar as iniciais do original em inglês, né? Isso para toda a nossa área, né? Desde pesquisa básica até clínica ou outras aplicações. Então, BA e AC, fazendo referência a onde foi desenvolvido esse sistema de ativação comportamental. No tratamento da depressão, para deixar muito claro que o diagnóstico que a gente está focando aqui é o diagnóstico de depressão. Doravante, vou falar um pouquinho, com mais detalhamento, um pouquinho sobre psicopatologia. Bom, sempre quando eu começo a falar, todo mundo pergunta onde eu compro o livro, onde eu compro o manual. Então, já de cara, já coloquei para vocês, tá? Então, ele recém saiu do forno, acho que tem umas 2 semanas que ele está na praça, tá? Editora Manoli, tá? Uma editora médica, uma editora assim, super comprometida com a questão agora que a gente está vivenciando da Covid, né? Eu acho que vale a pena abrir para vocês. Então, o último capítulo é um capítulo especial sobre atendimento remoto, né? Atendimento via plataformas digitais, né, em telepsicologia, agora em tempos da Covid. Então, essa foi uma solicitação que foi feita não somente para mim e para a Juliana, né, os autores desse manual, mas para todas as pessoas que estavam com seus livros saindo por essa editora agora, né, tiveram essa solicitação de escrever algo a respeito da sua temática correlacionado com a Covid. O que, como profissional de saúde, eu vejo como sendo uma coisa muito, muito, muito bacana. Disponível na Amazon, tá? Mas outros sites você encontra, como o próprio site da Manoli, você consegue comprar o livro também. Por enquanto, só temos a versão impressa, que está linda e maravilhosa, tá? Esse é o livro, tá? Então, não temos versão para e-book ainda, porém, está a caminho. Tem alguns colegas aí pedindo, né, que estão por conta de quarentena, né, colegas argentinos, paraguaios pedindo o livro, e eu estou a dever, porque, infelizmente, as fronteiras estão fechadas e o que tem para hoje é a versão impressa, ok? Mas mais para frente, os que fazem questão de ler no Reader, né, fiquem sabendo que vai sair uma versão para e-reader. Bom, aproveitando o ensejo aqui, tá? Nós organizamos treinamento de tempos em tempos a respeito do nosso manual.
Tá? E o próximo, coincidentemente, vai começar essa semana, no dia 28. Começa, né? São 4 datas, e fica o convite para quem gostar, né, e quiser ser treinado nesse sistema de psicoterapia no tratamento da depressão. Então, a gente vai estar realizando um treinamento online, né, ou seja, acesso a todas as pessoas que tiverem interesse. E o site é o site que encontra na tela aí. São 4 dias, 4 datas, tá? 28 e 30 de maio e 4 e 6 de junho. Bom, o nosso roteiro para conversar um pouco sobre o manual IAC, tá? Então, eu vou falar concepção comportamental da depressão. Tá? Esse é o nosso primeiro tópico. Uma filosofia da ciência comportamental aplicada à depressão. Vai ser o nosso segundo tópico, tá? Diagnóstico diferencial de transtornos depressivos com interesse para ativação comportamental. Isso é importante, importantíssimo, tá? Aqui talvez eu destoie um pouco da maior parte dos analistas clínicos do comportamento, mas eu me explico o porquê depois. Concepção funcional inicial de caso. Escalas para medições continuadas de comportamentos depressivos. É uma prática baseada em evidências. Eu tenho que levantar alguma medida de comportamento de que sim, meu cliente está melhorando, tá? Que não seja só um exercício interpretativo do terapeuta. Conduzindo a ativação comportamental, fala um pouquinho por cima das estruturas fundamentais das sessões, como que a gente estrutura basicamente, qual que é o esqueleto das nossas sessões de ativação comportamental. Falar um pouco que eu considero como sendo uma grande contribuição nossa, né, no tocante ao controle aversivo, tá, na supressão de taxas de respostas contingentes ao reforçamento positivo. Fique tranquilo que esses termos técnicos, aos poucos eu vou explicando melhor, tá? Integração com a FAP, integração com a ACT, que são outros sistemas de psicoterapia de terceira geração, vou estar falando por cima aqui também. Lidando com suicídio, como que a gente trabalha com clientes potencialmente suicidas, especialmente clientes em estratos de depressão que preenchem critérios de depressões de moderada a severa, que são os estratos onde tem um maior índice de tentativas de suicídio e suicídios efetivos. E depressão e insônia também, né? Sendo a insônia que é mais comum do que se imagina, tá? Parece que não é um estado de exceção, parece que é uma comorbidade muito, muito, muito comum e que tem atrapalhado demais nos desfechos positivos de caso. Começando lá com a concepção comportamental para a depressão. Primeiro de tudo, tá? Eu vou focar no autor, que é o pai da ativação comportamental, Peter Lewinson. Eu acho que o que ele escreveu ao longo dos capítulos do livro, dos livros dele, basicamente ali está o coração da ativação comportamental. Foi ele que formulou o primeiro tratamento de ativação comportamental, tá? Ainda no final da década de 60. Então, na verdade, a ativação comportamental é uma terapia que começou na primeira geração de terapias comportamentais, lá na primeira onda. E teve releituras e formulações mais modernas na década de 90, tá? Muitas pesquisas em cima também, de todas as terapias de terceira geração, eu creio que uma das que mais tem pesquisa de resultado, atestando sim a efetividade no tratamento da depressão. Então, assim, o que tinha mais fundamental, né? O que seria a depressão? Né? Segundo esse autor, Peter Lewinson, ele vai dizer assim que a depressão, tá? Você entrar numa depressão, desenvolver um episódio do transtorno depressivo maior. Agora eu vou fazer uma articulação, tá, com o DSM, posto que depressão é um termo genérico, né? Na verdade, são as depressões, né? Cito para vocês transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente, enfim. Existem N tipos de depressões segundo os grandes manuais de psicopatologia, seja CID-11 ou seja o DSM-5. A gente utiliza no campo, nas tradições de psicoterapia, o termo depressão, que é um termo mais genérico, mas entendo que quando eu estiver falando aqui, durante a nossa conferência aqui sobre depressão, entendo que eu estou me referindo mais ao transtorno depressivo maior, ok? E esse autor, Peter Lewinson, junto com seus coautores, Bigler e Zay, está lá na década de 70 ainda. Estou citando um capítulo de livro que eles escreveram, mas existem outros muitos, tá? Eles vão explicar que a depressão ela é função da taxa de respostas contingente ao reforçamento positivo, tá? Ou seja, o reforçamento positivo teria como um dos seus efeitos a produção desse efeito antidepressivo. Tá? Ele não foi o único autor que falou isso, Charles Fessler foi outro autor talvez mais conhecido, né?
posto que era um analista experimental do comportamento, foi o primeiro editor do JAB. Mas o Levinson ganha um mérito por ter sido quem formulou o tratamento de ativação comportamental. Então ele vai dizer que, olha, quando a pessoa está com uma taxa baixa de resposta contingente ao reforçamento positivo, é quando ele vem a desenvolver a depressão. E se o cliente está envolvido em altas taxas de respostas contingentes ao reforçamento positivo, é quando ele está mais protegido de desenvolver a depressão. Então, esse conceito enfoca duas coisas muito características, tá? O efeito do reforçamento positivo em correlação com a taxa de respostas. Então, já está trazendo uma visão que até então, final da década de 60, começo da década de 70, já era algo muito audacioso, posto que naquela época, no cenário estadunidense, americano, o que era o grande protagonista no tratamento em psicologia clínica ainda eram as propostas psicodinâmicas. Terapia cognitiva de Beck começou também a surgir nessa época e, de certa forma, elas eram concorrentes, tá? Bom, taxas de respostas devem sensibilizar o terapeuta para a necessidade do desenvolvimento de uma variabilidade de habilidades, tá? E, portanto, para a produção de reforçadores positivos diversificados. Isso já é uma compreensão um pouquinho mais moderna, tá? De como a gente entende, tá? Então, assim, você sair de uma depressão ou entrar numa depressão diz respeito à diversidade de comportamentos que você tem que, né, em altas taxas, tá? Que vão produzir reforçadores positivos. Porém, vale a pena a gente pensar que não é um reforçador positivo pelo reforçador positivo. Por exemplo, para um cliente depressivo que tenha concomitantemente um problema de adição de álcool, não seria algo do ponto de vista clínico, estratégico, algo interessante de incentivar ele a estar consumindo, indo no boteco, estar saindo com os amigos da bebida, apesar de que, sob algumas circunstâncias, o álcool possa exercer esse efeito reforçador positivo, mas não é só reforçador, e sim quais são os comportamentos não depressivos, que eu poderia dizer comportamentos saudáveis, que vão produzir reforçadores positivos. Nesse sentido, qualquer psicólogo clínico minimamente coerente, treinado, abordaria isso, né, que seria um problema do cliente continuar bebendo, frequentando bares, saindo com amigos relacionados à bebida, só falar de assuntos relacionados à bebida, porque isso não é desejável e o álcool a gente sabe que interfere muito com todos os outros comportamentos que compõem critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior, como, por exemplo, a qualidade do sono, né, a insônia que normalmente, ou a hipersonia, são problemas do sono que são critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior. Só para citar alguns, tá? Então, basicamente, eu acho que o que é de mais fundamental na concepção comportamental da depressão é aumentar a taxa de respostas contingente ao reforçamento positivo da pessoa que está sob tratamento. E diversificar esses repertórios do cliente. De certa forma, aqui a gente entende, agora já falando um pouquinho sobre ativação comportamental do IAC, tá? A gente entende que diversificar diz respeito a você abordar diferentes áreas da vida do cliente, tá? De acordo com seus valores pessoais, como áreas da vida profissional do cliente, áreas de lazer, tá? Diversificar situações de lazer, desempenhos de lazer que o cliente está envolvido, estudo, relacionamentos de amizade, amor romântico, esporte, enfim. A gente acredita que quanto mais possibilidades o cliente tiver na manga, tanto mais protegido ele vai estar de desenvolver um novo episódio depressivo maior e de sair de um episódio atual. Então, e o reforçamento positivo, né, em última instância, eu estou falando novamente, frisando para vocês, que diz respeito a desenvolver repertórios saudáveis de saúde psicológica. Então, uma resposta de alguém que consuma álcool não seria bem-vindo, né, no tratamento da depressão. Sobre a filosofia, uma filosofia de ciência aplicada à depressão. Eu acredito que aqui esteja assistindo, né, ou vai assistir depois a gravação, muitos colegas que já estão aí trabalhando com psicoterapias de terceira geração, tá? Seja a DBT, a FAP, a ACT, a IBCT, enfim, só para citar os principais, tá? E é fato que todos esses sistemas de psicoterapia, nenhum hoje embasado na filosofia do behaviorismo radical.
embora todas, tá, sejam fundamentadas na ciência da análise do comportamento. Lá naqueles princípios de análise do comportamento, como todos aqueles princípios que você já conhece, reforçamento, discriminação, generalização, equivalência, tá? Isso pode causar algum estranhamento em audiências não familiarizadas com a clínica de terceira geração, tá? Por exemplo, no histórico da ativação comportamental, a gente teve várias propostas de ativação comportamental, são as ativações comportamentais. Por quê? Porque existiram mais de um grande grupo de pesquisa que se debruçou sobre ativação comportamental. Os primeiros, tá? O Fester ele propõe uma leitura da depressão apenas, ele não propôs um tratamento, né? Ele nunca foi um psicólogo clínico, Charles Fester, né? Ele era um analista experimental do comportamento, que quando resolvia escrever algo conceitual a respeito de fenômenos aplicados, como a depressão, tudo que ele escrevia estava muito dentro da casinha, ele é muito bom, tá? Mas o Fester, assim, todas as coisas que ele escreveu, as interpretações funcionalmente orientadas a respeito do fenômeno da depressão, tá? Em nenhum momento ele abriu um parênteses para escrever de forma descritiva, tá? O porquê que ele acredita que aquela interpretação é behaviorismo radical, no sentido de detalhar quais são os aspectos da filosofia skinneriana, tá? Que estariam embasando essa leitura funcionalmente orientada da depressão dele. Mesmo Peter Lewinson, que esse sim, quem formulou o tratamento de ativação comportamental, ao longo de todos os manuais dele, embora esteja implícito, e ele vai chamar de behaviorismo tanto quanto o Fester em alguns momentos, só que ele utiliza mais o behaviorismo como sendo um sinônimo de análise de comportamento. Vale a pena a gente contextualizar e entender que, nessa época, o cenário estadunidense era dominado pelas propostas psicodinâmicas de clínica. Então, a ideia era mais apenas fazer um contraponto. Mas esses autores, em nenhum momento, eles descreveram de forma detalhada o porquê que seus sistemas, tanto de interpretação do fenômeno da depressão, como de intervenção funcionalmente orientada, seriam fundamentadas na filosofia do behaviorismo radical. Já as propostas mais modernas de ativação comportamental, tá? Talvez a mais famosa seja do Martel e colaboradores, tá? Que trazia o Neil Jacobson, né? Que foi o grande, eu diria que um dos grandes cientistas do comportamento de terceira geração, falecido já, infelizmente, em 99 faleceu. Eles vão dizer, né, no manual deles, de 2001, de que a ativação comportamental é fundamentada no funcionalismo contextual, que é uma leitura que o Stephen Hayes fez ainda na década de 80, tem um artigo brilhante no JAB, falando de funcionalismo contextual, emprestou de um filósofo, né, um livro de filosofia de um autor americano, Stephen Pepper, uma leitura funcional do fenômeno comportamental, e ali ele viu alguns paralelos com o behaviorismo. Porém, a gente vê como o funcionalismo contextual não dá conta de pegar a riqueza que a gente vê do behaviorismo radical na fundamentação de uma proposta de ativação comportamental. Eu chego lá. E outro protocolo importante, tá? Também mais moderno, Leroy e colaboradores, esse último aqui, tá? O tratamento deles eles chamaram de ativação comportamental breve no tratamento da depressão. É uma proposta de ativação comportamental para tratamento ambulatorial de até 15 sessões, tá? Eles já foram fundamentar a proposta deles na lei da igualação, tá? Eu não vou ter como me estender por aqui, mas só para vocês entenderem, assim, de todas as propostas modernas de ativação comportamental, nenhuma é fundamentada no behaviorismo radical, embora todas sejam propostas analítico-comportamentais, ou seja, fundamentadas na ciência da análise do comportamento. Nós, no nosso protocolo, a gente fundamenta no behaviorismo radical, por um motivo muito simples, né? A minha escola aí da Juliana, né, é uma escola skinneriana. Aqui no Brasil, a maior parte dos analistas de comportamento é skinneriana. Não é nenhum preciosismo, porque é a forma com que a gente observa o mundo. E por que a gente acha importante fazer isso, tá? A proposta de seleção pelas consequências do Skinner, a gente viu que é fundamental para entender a depressão. No nível filogenético, a gente vê grandes aproximações de modelos experimentais de depressão, tá? Como o professor Marçal falou de forma muito brilhante ontem, tá? Modelo de desamparo aprendido, tá? Eu tive o privilégio de ter aula no doutorado com a professora, com
com a Tatu, tá? Que é a maior autoridade de desamparo aprendido no Brasil, a maior pesquisadora na USP. Então, assim, é um dos modelos assim que tem sido mais estudado porque ele preenche vários critérios, né, para aproximação do fenômeno em animais roedores, é onde a gente estuda hoje, com o que a gente vê em humanos, tá? Como o Marçal descreveu ontem, tá? São aproximações que mostram etiologia muito parecida com um histórico de experiências com eventos aversivos, por exemplo, tá? O repertório de passividade que o animal acaba apresentando, níveis de neurotransmissores que ficam modificados após experiências com estimulação aversiva incontrolável, tá? Por exemplo, as monaminas, né, noradrenalina, dopamina, serotonina, a gente vê essa depressão semelhantemente que vê num rato branco que passou por um histórico desse. Um ser humano também apresenta diminuições nesses mesmos neurotransmissores quando está num episódio depressivo maior, tá? Se tem o desamparo aprendido, mas tem o estresse crônico moderado, o nado forçado, enfim, vários outros modelos que mostram uma continuidade filogenética, ou seja, uma herança evolutiva de animais não humanos com os humanos. Então a gente vê que a depressão acontece desde do animal não humano, tá? Primatas separados de suas mães, por exemplo, tá? Semelhantemente ao que a gente vê no homem. Então, a gente vê uma escala evolutiva acontecendo. O nível filogenético, que a proposta da filosofia behaviorista radical do Skinner mostra, a gente vê como sendo algo muito precioso. Nível ontogenético, né? Está mais do que descrito pelas pesquisas, taxa de respostas contingente de reforçamento positivo, tá? É uma explicação parcimoniosa, adequada e suficiente para mostrar, do ponto de vista comportamental, por que as pessoas entram em depressão, por que as pessoas saem da depressão. Ou seja, estou falando do histórico de experiências com reforçamento. Isso eu estou falando da história desse indivíduo, tá? E o terceiro nível cultural, né? A gente sabe que os ambientes urbanos, sobretudo, tem pesquisas mostrando que níveis urbanos aumenta em 39% a possibilidade da pessoa desenvolver sintomas depressivos, né? Em ambientes urbanos a gente tem mais competitividade, né? A gente tem mais dificuldade de conseguir o dinheiro do dia a dia, a gente tem inseguranças com violência, a gente tem menos lazer, a gente trabalha mais tempo, a gente tem menos tempo para ficar com os nossos filhos, com os nossos amigos, com as pessoas que nos são queridas, né? Porque o trabalho moderno, a forma de produção capitalista assim pede, e o consumismo é grande, para consumir eu preciso produzir, para produzir eu preciso trabalhar, enfim. São contextos que, comparativamente a outros cenários culturais, né, como por exemplo o campo, talvez a gente não tenha essa mesma pegada, de certa forma, que diminuem as taxas de respostas contingente a reforçamento positivo. Então a gente vê que essa parte, esse elemento da filosofia behaviorista skinneriana, ela é fundamental, e foi por conta disso que a gente adotou isso para fundamentar a nossa proposta de ativação comportamental. A gente vê como uma proposta de filosofia muito mais rica e vem de encontro aos maiores entendimentos, né, modernos, né, das ciências, tanto a parte biológica como a parte comportamental, né, e uma leitura cultural, coisa que funcionalismo contextual a gente vê que de longe não consegue preencher esses critérios. Diagnóstico diferencial de transtornos depressivos. Bom, a gente acha importantíssimo, tá? A gente que sempre quando estiver falando da gente, eu estou falando de mim e da Juliana, tá? Nós dois que, pra quem não sabe, Juliana é minha esposa, tá? Nós trabalhamos há muito tempo junto, tá? Desenvolvendo o nosso sistema de ativação comportamental. Então, sempre quando a gente vai dar treinamento, uma parte é só para falar de diagnóstico diferencial. E não é um preciosismo, né? Pode causar algum estranhamento em muitas audiências de psicólogos clínicos, né? Historicamente, a análise comportamental clínica, né? Isso mesmo agora na atualidade, viu com péssimos olhos o papel da psicopatologia, né? Seja pelo alcance, pela abrangência, pelos vieses de biologia. Enfim, eu acho que assim, embora todas essas críticas, muitas delas lá inspiradas por Rumen Kreisner ainda, né? Embora elas sejam insumo para o fomento do nosso pensamento crítico, e ele é muito bem-vindo, a gente acredita que jogar o bebê com a água do balde, tá? Com a água da banheira. Me explico o porquê que eu acredito, tá?
o que a gente tem observado, né, todas essas pessoas que a gente tem treinado, as pessoas não sabem fazer o diagnóstico diferencial, por exemplo, de uma depressão unipolar de uma depressão bipolar. Tá? E é um diagnóstico extremamente difícil, gente. Mesmo colegas psiquiatras têm grande dificuldade. Tá? Por quê? Porque os critérios diagnósticos eles são próximos, muito próximos. Para vocês terem uma ideia da implicação clínica que tem isso, tá? Correntemente não se tem nenhum sistema de psicoterapia que tenha se provado efetivo, ou seja, no acúmulo dos ensaios clínicos randomizados, a análise sistemática desses, via meta-análise, desses resultados, que ateste que um sistema de psicoterapia aplicado somente, sem nenhuma farmacologia associada, consiga produzir efetividade no tratamento do transtorno bipolar, para todos, tá? Onde eu estou querendo chegar? Se tem já muito bem documentado, está em pesquisas, é o papel dos estabilizadores de humor, de alguns antipsicóticos de segunda geração, tá, em tirar a pessoa da depressão bipolar. Agora estou me referindo à depressão bipolar. Ou seja, às vezes o psicólogo clínico, ele recebe o cliente, às vezes entenda que é mais uma regra, tá? E não faz diagnóstico diferencial. Então passa a tratar, muitas vezes, o cliente que está sob uma depressão bipolar, achando que é uma depressão, um transtorno depressivo maior, que a gente chama de também, como sinônimo de depressão unipolar, que é um termo que foi cunhado justamente para fazer uma diferenciação. Só que o desfecho pode ser terrível, tá, gente? A gente sabe que os índices de suicídio, tá, na hora que cicla, são enormes, tá? Caso esse erro crasso clínico esteja sendo cometido. Para vocês terem uma ideia do tamanho do engodo, tá? As maiores taxas de suicídio para todos os transtornos, tá? As depressões unipolares somadas às depressões, aos transtornos bipolares, tá? Respondem por mais de 50% das tentativas de suicídio no mundo, gente. Isso é muito sério. Então, você fazer um diagnóstico diferencial e conseguir diferenciar o que é uma depressão bipolar de uma depressão unipolar tem toda a relevância do ponto de vista estratégico clínico. Por quê? Caso se trate de uma depressão bipolar, há a obrigatoriedade de você encaminhar sempre o colega médico psiquiatra para a gente fazer o tratamento concomitante, tá? Eu acho que isso é muito básico. Para vocês terem uma ideia, tá? O último guideline publicado pela Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments, CAMAT, seríssimo, respeitadíssimo no mundo, tá? Em conjunto com a International Society for Bipolar Disorders, eles tentam diferenciar um indicador, tá? Não se configuram nem como critérios diagnósticos diferenciadores, né? De sintomas, que eles consideram como sendo sintoma. Nós, analistas com comportamento. Sugestivos de transtorno bipolar, ou seja, de depressão bipolar versus sugestivo de depressão unipolar. Eles sugerem isso foi publicado ontem praticamente, 2018. Por quê? Porque é muito difícil diferenciar, gente, tá? Então, por causa disso, tem que aprender a diferenciar. Eu não vou ter como me alongar, mas, por exemplo, algumas coisas eu posso falar, tá? Em depressão bipolar é mais comum a gente observar a hipersonia, a pessoa fica mais tempo na cama, hiperfagia é mais comum, tá? Um aumento de peso, ganho de peso. Comparativamente, já na depressão unipolar, a gente observa que a insônia é mais comum, tá? Perda do apetite, o peso também é mais comum. Enfim, e para analisar essas coisas, é claro que a gente tem que saber um pouco de psicopatologia, tá? No mínimo, o terapeuta tem que perguntar sobre histórico de episódios de mania ou hipomania. É o mínimo que se faz, tá? Histórico de familiares que tenham sido cometidos, né? Também por transtorno bipolar ou não. Então, no nosso manual, em síntese, tá? Tem todo um capítulo que a gente escreveu para falar de diagnóstico diferencial com interesse especial para o tratamento de ativação comportamental. Não se propõe a ser exaustivo, ou seja, pegar todas as características, elementos para um diagnóstico diferencial, porém a gente pega aqueles que a gente acha que são mais relevantes. Concepção funcional inicial de caso, tá? Isso aqui a gente vê como sendo importantíssimo. E em 2017 eu escrevi um artigo junto com a Juliana, tá? Em que a gente fala sobre a 4ª geração em terapias comportamentais. Publicamos a Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, da BPMC. Tá? E lá a gente coloca algumas coisas que foi esquecido nessa 3ª geração. A primeira e mais básica é uma concepção
funcional inicial de caso, tá, tem que ser criteriosa, porque o que a gente observou? A gente observou que as pessoas vinham, para alguém treinado em ACT, tratava todo e qualquer problema por ACT. Para alguém treinado em FAP, tratava todo e qualquer problema por FAP. Para alguém treinado em DBT, estava tratando todo e qualquer problema sobre DBT. Tá? E a gente vê que a gente pode estar ferindo a avaliação funcional com isso, tá? Não quer dizer que todo e qualquer problema de comportamento ou transtorno ele tenha que ser designado por uma modalidade de terapia que originalmente não foi formulada para tratar aquele problema. Seria equivalente a utilizar a ativação comportamental hoje para tratar a esquizofrenia. Não tem nenhuma evidência de que funcione. Então, assim, antes de fazer designação para ativação comportamental ou não, a gente faz essa concepção funcional inicial de caso, que é uma avaliação funcional, basicamente, tá? Também não vou ter como me aprofundar, só vou citar, a gente emprestou do Sturm, tá? Peter Sturm, que é um grande estudioso da clínica, tá? Então, organizar uma descrição geral de caso em 250 palavras, tá? É algo de você organizar uma sinopse do caso. Fazer uma organização breve em termos psiquiátricos, tá? Isso que eu já havia comentado, tá? A gente tem que ter o diagnóstico diferencial. Isso diz respeito também a se tem alguma condição médica ou outra que não a psiquiátrica, tá? Um problema de tireoide, por exemplo, pode levar a uma depressão. Para um usuário de cocaína, uma abstinência de cocaína pode levar a depressão, por exemplo, tá? Então a gente tem que ter muito claro esse nosso diagnóstico diferencial. Operacionalizar os comportamentos-alvo, tá? Quais são os comportamentos que estão tendo como consequências negativas, tá? Levando o cliente a um sofrimento. Operacionalizar e exemplificar os antecedentes, é claro. Agora a minha pegada é analítico-funcional, né? Então, os antecedentes seriam aquelas ocasiões em que acontece, uma maior probabilidade, aqueles comportamentos problema. Operacionalizar e exemplificar as consequências, a gente só entende comportamentos a partir das consequências. Fazer a distinção entre variáveis instaladoras e mantenedoras do problema. Um cliente pode começar a ruminar em casa, um cliente depressivo, tá? As ruminações podem vir no primeiro momento de forma aberta, pública, quando o cliente fica reclamando as pitangas lá para os amigos, para os parentes, para o terapeuta, tá? Quando começa o curso de um primeiro episódio depressivo maior, por exemplo. Só que com o tempo as pessoas se cansam de ouvir, as pessoas passam a punir, as pessoas passam a dizer que ele está sendo passivo, que ele só reclama e ele não faz nada para mudar a respeito dos problemas, e a partir daí ele pode, ele com ele mesmo, passar a ruminar, né, encobertamente, tá? Então as variáveis que instalam podem ser diametralmente diferentes das variáveis atuais que mantêm o cliente, por exemplo, encobertamente, de forma privada, ruminando, ou seja, pensando em quão inadequado ele é, o quão as escolhas que ele fez na vida foram inadequadas, porque eu devia ter casado com aquela mulher, porque eu deveria ter feito aquela faculdade, porque eu deveria ter escolhido aquele emprego, porque eu deveria ter fechado com aquele fornecedor, ok? 7. Apresentar uma breve história do início do problema com os comportamentos envolvidos, aumentar ou diminuir de frequência ao longo do desenvolvimento do cliente. Tá? Então, a história, a gente não entende reforçadores e punidores, a parte da história. Para nós, a nossa ciência clínica ela é histórica, assim como a análise experimental do comportamento, né? Pesquisa de base. Identificar possíveis ganhos secundários. Tá? Os nossos clientes, quando ficam depressivos, eles têm muitos ganhos secundários. Por exemplo, os clientes que eu atendo, muitas vezes os familiares, eles têm enorme receio de falar sobre exigir que lave uma louça, que vá para a faculdade, que exerça as atividades domésticas em geral, por conta de que o cliente está tão fragilizado e muitas vezes eles têm até medo que o cliente vá se matar, às vezes existem até ameaças, então livram de demanda o cliente justamente porque acredito que assim fazendo eles vão conseguir preservar o cliente que está fragilizado. Então, para além da livrar de demanda, tem dar mais atenção, né? Dar atenção, um reforçador positivo, então alguém que direto, né? Atenção. Então, o cliente que está mais em casa passa a ter mais atenção dos pais, por exemplo, tá? Preocupados. Apresentar a função dos comportamentos em termos dos propósitos a que eles servem, tá? Ou seja, a gente vai ver a função disso tudo no final. E o item 10 é escolher o tratamento, tá? Não quer dizer que a ativação comportamental necessariamente vai ser o sistema de escolha. Tá? A gente respeita muito o que é evidência em psicoterapia e eu creio que até que se prove do contrário, a ativação comportamental continua tendo só bons resultados em pesquisa de resultado, tá? Ensaios clínicos randomizados, por exemplo, no tratamento da depressão maior. Isso
várias instituições de saúde, hoje o NICE, a Organização Mundial de Saúde, o CAMAT, só para citar algumas, né? Mesmo a Associação Americana de Psicologia já tem que no tratamento para depressão, a ativação comportamental é um dos tratamentos hoje como sendo de primeira escolha. Bom, trabalhamos com várias escalas, tá? Ao longo de todo o processo terapêutico, a gente trabalha com várias escalas para medição continuada, né, do processo de melhora do cliente, desses comportamentos. Então, a gente vai medir tantos comportamentos de ativação, que a gente chama de comportamentos de enfrentamento, como comportamentos de esquiva. Durante o episódio depressivo maior, o cliente desenvolve um repertório de fuga e esquiva muito grande. Não vou ter como falar de todos, tá? Mas basicamente o que a gente utiliza é, primeiro inventário Beck, a gente aplica quinzenalmente, tá? Às vezes semanalmente, no sentido, no primeiro momento, é claro, para a função, ajudar na função do diagnóstico, ver os níveis de gravidade da depressão, se é uma depressão leve, moderada ou severa. Porém, as aplicações múltiplas seria para eu comparar de momento a momento o progresso do cliente. Eu não posso inferir que o cliente está melhorando com relação à saída dos critérios de diagnóstico da depressão sem que eu tenha um dado que me comprove isso, tá? Essa é uma escala que é uma escala clássica, tá? Porém, a gente tem outras escalas, do item 2 ou 5, essas sim são escalas que foram formuladas com base no entendimento comportamental de depressão, tá? Todas elas estão listadas no nosso manual, são de diferentes grupos de pesquisa, todas elas hoje estão muito bem consolidadas, tá? Infelizmente, não temos elas validadas ainda para a nossa realidade aqui do Brasil. Porém, para aplicação repetida no mesmo cliente, comparando o cliente com ele mesmo, né, eu não vejo grande dificuldade, né, grande problema nisso. Algumas escalas. Escala de observação de recompensas ambientais, tá? Foi a primeira escala criada do Armento e Hopko. Escala para depressão, de depressão para ativação comportamental. Tem a versão estendida e a versão breve, do Cantor e colaboradores. Eu acho que são as melhores escalas, tá? Versão integral ou versão breve. E mais recentemente saiu uma outra escala, tá, que também está muito bem validada aqui, o índice de probabilidade de recompensa, é outra escala que a gente utiliza. Tá? Essas escalas, como já falei para vocês, ao longo de todo o processo de ativação comportamental do IAC, a gente faz múltiplas medições para ver se nosso cliente de fato está melhorando com relação a aumentar comportamentos de enfrentamento e diminuir comportamentos de fuga e esquiva, que são correlacionados, né, a manter o cliente cronicamente em depressão. A avaliação comportamental, como que é a estrutura fundamental das nossas sessões? A gente dá um grande enfoque em avaliação e intervenção em comportamentos de fuga e esquiva passiva. Esquiva passiva é um termo que o Charles Fessler cunhou num artigo na década de 70, um artigo clássico, né, seminal para a área, chamado Análise Funcional da Depressão. Por quê? Porque diz respeito a manter o cliente em depressão. Eles não são a causa da depressão. Hoje a gente sabe que a causa da depressão ela é multifatorial. Tá? A gente tem contribuições orgânicas, temos contribuições comportamentais, enfim, só para citar algumas. E a esquiva passiva, por que os nossos clientes depressivos fazem muita esquiva? Tá? Ela é reforçada por diminuir a intensidade, postergar ou evitar a produção de estímulos aversivos. Tá? Que os clientes depressivos, de regra, ficam passivos perante os problemas. Tá? A gente acredita piamente que a diminuição das taxas de comportamento de respostas contingentes de reforçamento positivo, elas acontecem muito em função de interferências de controles aversivos. A gente utiliza os acrônimos, né, que a gente aprendeu, né, com o Martel e colaboradores, outro grande grupo de pesquisa, tá, o G1 e G2, que foram traduzidos para o acrônimo no Brasil, que seria o equivalente ao Strap Track, em que ensina uma adaptação de análise funcional para o próprio cliente aprender a fazer a análise funcional dos comportamentos passivos deles e para então terem condições de fazerem diferente, de apresentarem comportamentos de enfrentamento. A gente ensina a racional da ativação, tá? Acho que esse é um ponto muito importante da nossa ativação comportamental. A racional ela é importantíssima para a pessoa absorver e se tornar colaborativa no tratamento da depressão. Os clientes chegam muito desesperançosos. Muitos clientes depressivos não queriam nem estar ali visitando o psicoterapeuta. Então, o papel fundamental do cliente é entender e comprar, de certa forma, a racional comportamental da depressão, ou seja, de que você não precisa estar se sentindo bem para daí você se engajar nas suas atividades. Tá? Que isso aí é uma visão muito mentalista, né? Ou organicista. Tá? Tem que estar bem, eu tenho que estar
pleno de capacidades emocionais para então conseguir sair, trabalhar, conviver com os meus filhos. A visão comportamental diz, não, isso aí está tudo errado. A visão comportamental, ela mostra que o tônico antidepressivo está na ação. Tá? Se eu digo que são os reforçamentos positivos que me tiram da depressão, necessariamente isso implica em eu me comportar. Se eu não me comportar, eu não produzo reforçadores. Só que essa racional, ela põe os clientes um pouco, ao menos num primeiro momento, um pouco reticentes, né? Pô, mas como que eu vou ter que enfrentar essas situações? São justamente as situações que me trazem sofrimento, que é ter que conviver com os meus colegas no trabalho, tá? Interagir com a minha equipe, com o meu time, que é com quem eu tenho grandes problemas, grandes desavenças, não gosto do meu trabalho. Então, essa racional, ela é fundamental do que o cliente aprenda, compreenda e compre, de certa forma, o sistema de funcionamento da ativação comportamental. A gente utiliza inventários de valores, tá? Para definir, como eu já falei para vocês, a gente foca várias áreas do cliente potencialmente reforçadoras. Então, a ideia é a seguinte, esse foi um componente da ACT que a gente emprestou. Eu estou controlando meu tempo, tá? Vocês me desculpem se eu estou falando um pouquinho mais acelerado, mas aqui é meio extenso. Relacionamentos familiares dizem respeito, por exemplo, se a gente pegar a primeira linha aqui, um valor estar perto da minha mãe, estar mais próximo da minha mãe. A última pergunta aqui, que é muito importante, quanto você esteve envolvido com esse valor? Diz respeito a você ter comportamentos consistentes com esse valor. Sob o prisma da ACT, tá? Do qual esse componente foi emprestado, diz respeito a manter o cliente se comportando de acordo com comportamentos que são chamados de comportamentos valorados. Dentro da ativação comportamental, o entendimento é um pouco diferente. O cliente formular ao longo da vida dele um valor como sendo meus familiares, minha mãe é importante para mim, diz respeito a ele ter tido múltiplas experiências ao longo do desenvolvimento, ao longo dos anos de vida dele, experiências agradáveis com a mãe, em que várias contingências de reforçamento positivo, socialmente dispostas por essa mãe, estiveram presentes. Então, só que um cliente depressivo, via de regra, já não está interagindo muito com a mãe normalmente, tá? Já não manda WhatsApp, já não liga, já não visita a mãe na cidade natal, por exemplo. E o cliente resgatar essas atividades, tá? Eu tenho uma maior probabilidade de rapidamente esses reforçadores voltarem a exercer o seu efeito de reforçador positivo. Então, a ideia de utilizar isso aí, tanto para dar uma coerência maior para o cliente, tá? Um sentido maior para ele, tá? São aqueles valores que mantêm a gente querendo acordar todo dia de manhã, tá? Diz respeito também que o cliente novamente passe a ter aquelas condutas que eram reforçadas positivamente, ou seja, são reforçadores, antigos reforçadores positivos, já conhecidos, porém que os comportamentos que os produzem já não estão mais aparecendo aí. Então, a ideia é a gente associar o formulário de avaliação de valores é justamente colocar o cliente para se comportar de acordo com seus valores, tendo o potencial de já acessar aqueles reforçadores que historicamente exerciam um efeito antidepressivo. Bom, a gente aborda vários controles aversivos, tá? Quando a gente diz da diminuição do efeito supressivo que tem esses controles nas taxas de resposta contingente a reforçamento positivo. Cito a punição social, tá? E muitas vezes os quadros de depressão ansiosa, tá? Depressão ansiosa, segundo o DSM-5, traz esses critérios aqui a mais, tá? Perdão, desculpa. Sentir-se nervoso ou tenso, sentir-se anormalmente inquieto, dificuldade de se concentrar devido a preocupações, temor de que algo terrível aconteça e sentimento que o indivíduo possa perder o controle de si mesmo. Então, falando os quadros de quarentena agora, os nossos clientes estão ficando depressivos e ansiosos ao mesmo tempo. Via de regra, a depressão em comorbidade com estados ansiosos é mais a regra do que um estado de exceção, tá? Então, a gente acredita que a ansiedade por si, né, que o melhor paradigma comportamental que a gente tem para entender a ansiedade ainda é essa Skinner, né, de supressão condicionada. Ela mostra, de certa forma, como que essa supressão coloca todos os desempenhos anteriormente reforçados positivamente stand-by, todos eles ficam parados. Uma pessoa que está envolvida em intenso sofrimento, ela só quer esquivar. E se a ela não é dada a possibilidade de esquivar, ela vai fazer ansiedade, tá? Para nós não causa nenhum estranhamento essa grande comorbidade que existe.
tá? Estados depressivos com comportamentos ansiosos, tá? Mas teve um grande estudioso da área, o David Barlow, né, que propôs até um diagnóstico, uma época, né, transtorno do afeto negativo, né? Não pegou. Ele é um terapeuta cognitivo comportamental, uma autoridade do tratamento do pânico. Porém, foi bacana, né, ele ter tentado sensibilizar toda a comunidade de saúde mental para essa comorbidade que é tão comum, né, de depressão maior com sintomas ansiosos. A gente integra a FAP, tá? O grande critério para a gente estar integrando a FAP não é que vai fazer de FAP A a Z, são intervenções FAP orientadas quando assim o cliente preencher critérios para além de preencher os critérios de diagnóstico de depressão maior, que os problemas de interrelacionamento estejam contribuindo para os critérios diagnósticos, tá? E que o terapeuta tenha também um bom vínculo terapêutico para poder estar utilizando todo o arsenal da FAP, perdão, tá no tratamento. Então, são intervenções FAP orientadas para desenvolver repertório de interação interpessoal. Historicamente, na ativação comportamental, Levinson, né, ele instituiu o treinamento de habilidades sociais. Porém, a gente vê um potencial maior na FAP pelo fato de que o terapeuta utiliza reforçadores naturais e ao terapeuta é dada a possibilidade de modelar esses desempenhos sociais, tá, na sessão, na aliança terapêutica com o terapeuta. Utilizamos intervenções também da ACT orientadas, novamente, não é fazer ACT de A a Z, é utilizar alguns componentes da ACT, tá? Ou seja, intervenções que a gente chama de ACT orientadas, quando assim alguns critérios da depressão do cliente ali, tá? O caráter ideográfico do problema que o nosso cliente traz, pedir. Então, com os nossos clientes que trazem, que não melhoram, que têm grande dificuldade e aderir às atividades de enfrentamento, na agenda diária de atividades, que é um instrumento que a gente utiliza na ativação comportamental, todas as propostas de ativação comportamental utilizam agendamento de atividades, para ver o que o cliente está fazendo e qual o efeito do que o cliente está fazendo está tendo sobre o estado de humor. Só que tem alguns clientes que têm grande dificuldade de se engajar nessas atividades. E esses clientes, eles dão razões que dizem respeito a algum problema interno, tá? Algo privado, como eu não consigo fazer, doutor, por causa da minha depressão, eu não consigo fazer porque eu estou muito triste. Que são explicações assim, que elas são contraproducentes no sentido que elas mais são um impeditivo do cliente se engajar na ativação comportamental, tá? E não são explicações do ponto de vista científico, explicações úteis para o cliente. Então, a gente passa alguns componentes da ACT, tá, para fazer o trabalho de difusão cognitiva e, de certa forma, também a gente atuar em questões existenciais, né, quando a gente utiliza também inventário de valores, justamente para motivar o cliente a aderir às propostas de intervenção da ativação comportamental. Lembrando que a integração tanto da FAP como a ACT são componentes coadjuvantes que o meu tratamento continua sendo ativação comportamental e ACT. E esse é o tratamento raiz. A gente fala também de perda de, né, nosso protocolo, essa análise de contextos aversivos, né, eu diria que é algo original, né, de certa forma, então a gente tem que reunir, se organizar em toda a literatura que tinha, porque os protocolos de ativação comportamental, alguns, embora falassem de comportamentos de fuga e esquiva, eles não descreviam os contextos em que os clientes desenvolvem comportamentos de fuga e esquiva. A gente viu essa necessidade, foi daí que a gente foi aprofundar os contextos de controle aversivo. Então, um é a punição, já falei, o outro são os contextos de extinção operante, que infelizmente agora no cenário de Covid a gente vai observar muito, tá? Por exemplo, a perda do ente querido por falecimento em função de acometimento pela Covid-19. Pessoas que não são queridas são fontes de reforçamento positivo, uma série de comportamentos que a gente tem com relação a essas pessoas. Mas poderia ser outras situações de extinção operante, tá? Como a perda do emprego, aposentadoria, partida dos filhos de casa. Então, no nosso manual, a gente tem toda uma análise de como essas contingências, tá? Em que vigora a extinção operante, como que elas interferem, né, com os comportamentos do cliente, né, com esses comportamentos que outrora eram reforçados positivamente. E que intervenções seriam adequadas eu estar elegendo para poder estar trabalhando. Por exemplo, como trabalhar a questão do luto. Casos de incontrolabilidade com eventos aversivos, acho que o professor Marçal falou brilhantemente ontem, tá, sobre
desamparo aprendido, mas situações, nem todas as situações a gente consegue, os nossos clientes conseguem controlar. Em situações de punição, por exemplo, o cliente ainda tem a possibilidade de desenvolver um repertório de fuga e esquiva, tá? Que, de certa forma, tem um valor de sobrevivência. É funcional, é adaptativo, tá? Mantém o cliente funcionando, mantém o cliente vivo, apesar de ter desenvolvido uma depressão. Agora, existem contextos que são muito mais pervasivos, tá? A situação de incontrolabilidade com contingências com contato com estimulação aversiva. Não dá nem para chamar de contingência, porque não são relações de contingência. Então, situações de violência parental, por exemplo, né, violência doméstica, essas situações são situações de incontrolabilidade. Nada do que mulheres que são violentadas por homens, agora em quarentena está acontecendo muito, tá? Mesmo crianças que são violentadas por pais, são colocadas em situações de incontrolabilidade com estimulação aversiva. Nada do que eu vou fazer vai conseguir me tirar dessa situação. Então, a gente trabalha duas situações que a gente vê como articulações preciosas com o modelo experimental do desamparo aprendido, tá? A situação de incontrolabilidade, o cliente que nos procura está correntemente exposto a uma situação de incontrolabilidade, estimulação aversiva, apanhando, por exemplo. E situações em que o cliente já passou, o cliente está depressivo, ele já passou por uma situação de incontrolabilidade na vida dele, por exemplo, o pai violentava, porém, hoje um cliente adulto que está num casamento saudável, né, mas ainda tem pervasivos os efeitos daquela experiência de vida no passado, com situação de incontrolabilidade com um pai alcoolista violentador, por exemplo, tá? Então, são duas situações que a gente vê com relações preciosíssimas com o fenômeno em humanos e que a gente tem propostas de como intervir nisso. Eu sei que o nosso tempo está avançado, tá? Mas prometo fazer a finalização. Lidando com suicídio, tá? Paradoxalmente, nenhum manual de ativação comportamental teve preocupação de dedicar ao menos um capítulo para falar sobre como tratar com crises suicidas. O que causa um grande estranhamento, como eu falei para vocês, tá? Os transtornos de humor, tá? Em geral, as depressões unipolares somadas às depressões bipolares, e mesmo os quadros de mania, respondem por mais de 50% das tentativas de suicídio e suicídios efetivados de todos os transtornos. Então, sempre causa um grande estranhamento não ter nada para tratar crises suicidas. O que a gente propõe, tá? Primeiro de tudo, entender uma caracterização comportamental da depressão. Um suicídio efetivo, por exemplo, é um desempenho que não tem como ter tido reforçamento no passado, por um motivo muito simples. Basta a emissão de uma resposta efetiva, ou seja, se a pessoa uma vez só tentar e tiver sucesso, não tem como ter tido essa resposta anteriormente reforçada. Então, uma caracterização mais apurada já levou a gente a entender como o suicídio está sendo um comportamento governado por regras. A gente faz todo um resgate de literatura, análise comportamental, entender em que contexto acontece com maior probabilidade essas ideações suicidas, tá? Que não é em todo contexto que o cliente vai ter uma maior frequência de ideações suicidas. Entendendo que dentro dessas ideações suicidas, tá? Às vezes podem ter regras para o cometimento do suicídio muito bem explícitas, num recorte dessas ideações. Tá? Como do tipo, se eu morrer, então a vida vai ser, então não sofrimento. Isso é uma regra construída socialmente, aprendida culturalmente. E a partir daí, numa relação resposta-resposta, o cliente pode vir a ter uma tentativa de suicídio aberta, como uma overdose, uma tentativa por enforcamento, por exemplo, tá? Se for tentativa de suicídio, tem que ver que contexto que acontece, uma maior frequência, os antecedentes, as consequentes, e pensar intervenções funcionalmente orientadas com base nos antecedentes, no repertório que o cliente tem e nos consequentes. Adicionado a isso, a gente trabalha também com um plano geral de crises, tá? Uma adaptação que a gente fez da DBT, que a gente vê como sendo preciosíssimo, tá? É um plano que a gente trata com clientes, a gente já preenche, tá? É um instrumento já com clientes potencialmente suicidas, adaptado para ativação comportamental, que ao nosso ver, a gente vê uma pegada funcionalmente orientada muito mais requintada que a da DBT. Eu ensino a DBT, tá? Tem treinamento de DBT, enfim, falo isso com algum conhecimento de causa. Então a gente vê que está muito mais funcionalmente orientado, vamos falar assim, tá? Não vou ter como me alongar nisso, mas fica o convite aí para quem quiser fazer o treinamento ou ler o livro, fique à vontade, tá? E por último, depressão e insônia, como eu falei para vocês, a gente dedica todo
uma parte da nossa ativação comportamental é o tratamento da insônia paralela. Sempre tem um conhecimento fantasioso de psiquiatras e psicólogos clínicos de que clientes em depressão com morbidade com insônia, tá? Se eu tratar e tiver sucesso em tratar a depressão, então magicamente o que acontece com a insônia? Vai lá, ela some. Só que o que se sabe, né? Isso é uma grande fantasia. Isso diz respeito não à psicologia clínica, que quase nenhuma proposta tinha intervenções voltadas para a insônia. Como mesmo a psiquiatria clínica, né? Se prescrevia remédios específicos para depressão e os hipnóticos, por exemplo, eram colocados desse lado. Hoje, os entendimentos mais modernos de depressão versam que eu vou ter que tratar a depressão concomitante com os problemas do dormir. A gente segue, tá? A classificação internacional das desordens do sono, tá? Então, muito recentemente, a última versão deles, a terceira edição, tá? Agora 2014, vai estar falando da insônia como sendo não mais aquela ideia de insônia primária, insônia secundária, não, tá colocando a insônia como sendo um problema à parte. Nesse sentido, teria que falar que é comorbidade mesmo, a pessoa tem transtorno depressivo maior em comorbidade com insônia, e não mais a insônia como entrando só como critério diagnóstico do transtorno depressivo maior, tá? Esse é o entendimento mais moderno. E lá está versando que os tratamentos ouro, padrão ouro, desse tipo de problema, tá? Tem sido tanto a medicação associada com uma terapia comportamental, cognitivo-comportamental. Se cognitivo-comportamental, vale lembrar que o componente ativo, já testado em pesquisas de componentes, são as técnicas comportamentais. Algumas das quais a gente empresta no nosso manual, tá? Diário de sono, a gente bolou um diário de sono, tá? Para o acompanhamento, ponto a ponto, como que são as noites desse cliente, quantas horas ele dorme, que hora que ele dorme, que hora que ele acorda, quantas interrupções tem, tá? Se tem cochilos durante o dia, enfim, é um instrumento que vai mostrar como que é esse diário de sono semanal de segunda a domingo do cliente. A gente ensina as técnicas já que se provaram ser efetivas no tratamento da insônia, tá? Com o treinamento em relaxamento progressivo Jacobson, clássico, tá? E a terapia de controle de estímulos, também muito bacana. A gente ensina e ajuda demais essas técnicas. E é claro, sempre associando isso a uma leitura da agenda de atividades diárias que o cliente sempre traz na ativação comportamental, que são as atividades que ele está envolvido, que efeito que essas atividades têm sobre o estado de humor, no sentido de, na hora de eu pensar em intervenções, associá-las, né, a algo que seja próximo do que o cliente está vivendo na vida dele. Bom, finalizo aqui a minha fala, tá? Fica mais aí o convite para quem quiser tiver interesse, né, fazer o nosso treinamento, que vai estar acontecendo essa semana. Esse treinamento ele já foi dado em várias cidades, é a primeira versão online dele, começa essa semana. A gente teve anteriormente, nos outros anos, edições presenciais, né, em várias cidades, São Paulo, Curitiba, mesmo edições internacionais, né, treinando terapeutas argentinos e paraguaios. Fica o convite para quem tiver um maior interesse. Eu agradeço, tá, novamente a oportunidade preciosa de estar falando aqui sobre o nosso manual aqui no IBAC. Espero que tenha me fazido entender aí pela nossa audiência, né, de competentes terapeutas comportamentais, alguns iniciantes, outros eu sei que são pessoas extremamente competentes. Em síntese, é isso que eu tinha para falar para vocês. Estou aberto a perguntas, tá? Olá, Paulo. Muito obrigada pela palestra, por todo o conhecimento compartilhado. Tivemos muitas perguntas, viu? Vou tentar selecionar aqui. O pessoal disse que continuaria te ouvindo por horas aí. Daí é bom, hein? A hora que acabar, o que eu tenho que falar, eu começo a contar piada. Não tem mais o que falar, vou contar piada. Sim. Nós estamos tendo também pelo Instagram, né? Está sendo divulgado lá também a palestra. Legal. E aí tem uma pergunta da Mônica. Ela perguntou: o tempo é um fator importante para identificar a depressão bipolar? Bom, primeiro de tudo, tá, Mônica? É interessante entender assim, o nosso manual ele foi feito para atendimento em gabinete de consultório. Então, ele é livre, né, no sentido que a gente não tem prazo para terminar. Contando que o cliente esteja engajado na terapia e
né, e faça quantas sessões forem necessárias. Na nossa área, a gente sabe que, embora a terapia comportamental, a ativação comportamental, via de regra, produz um resultado um pouco mais rápido que as outras modalidades, via de regra, tá? Também não faz milagre, né? Isso vai dizer respeito a todas as características e problemas que o cliente traz, ao quanto que ele está se envolvendo na terapia e o grau de treinamento, competência clínica que esse terapeuta tem. Mas, claro, às vezes demora para a gente conseguir fechar esse diagnóstico diferencial. Não é em uma sessão que a gente consegue fazer, tá? Por exemplo, quando eu pergunto sobre hipomania e mania, tá o meu cliente lá, ele chegou para mim em depressão, só que digamos que ele esteja numa depressão bipolar. Às vezes você pergunta de episódios passados em que ele estivesse mais acelerado, mais produtivo, né? Que são comportamentos mais ou menos jargões ali que os clientes que estiveram em hipomania ou mania já viveram, falando do transtorno bipolar tipo 1 tipo 2, tá? Só me contextualizando melhor. Então, assim, o que acontece é que às vezes o cliente ou não lembra, ou ele não está nem um pouco motivado para te contar se ele já teve algum episódio em que estivesse mais acelerado, a fala mais acelerada, mais produtivo, dormindo menos, tá? Ou não tem motivação, começou a terapia, ele está no meio de uma depressão, sem nem motivação para ir para a terapia, então às vezes ele está mais lacônico mesmo, ou porque não lembra, tá? E, às vezes convém a gente chamar um familiar, alguém muito próximo. A dica que eu dou é tentem chamar sempre o familiar, que é o familiar suportativo, qualificador, tá? Quando a gente chama um familiar que não é o qualificador, não é o suportativo, tá? Chama o pai, que é com quem tem as brigas homéricas, por exemplo, um adolescente depressivo. Não é desejável, tá? Mais é contraproducente do que producente. Então não é porque é pai e mãe que são os primeiros a serem acionados. Não, tá? A dica que eu dou é tentem, se vocês forem entrevistar familiares, a gente recomenda que sempre seja na presença do cliente, tá? Essa é a nossa abordagem. Dentro do manual, vocês vão ler lá com maiores especificações o que a gente acredita que isso é o melhor a ser feito, no sentido de perguntar para essas pessoas que conhecem nosso cliente de longa data, pais, namorados, esposas, tá? Se teve esses episódios e que o cliente estivesse mais eufórico, mais acelerado, ok? Então, assim, a gente não consegue fechar muitas vezes em uma sessão de diagnóstico o diferencial. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, muito obrigada. A Miss Lane perguntou, Miss Lane, eu não sei se eu falei seu nome certo, você me confirma. Existe algum estudo que explica por que algumas pessoas não respondem ao tratamento disponível para depressão ou são mais resistentes? Isso em relação à medicação e terapia. Sim, temos vários estudos, né? Eu dou um exemplo, né? Tem um estudo, eu não vou me alongar em pesquisa, que eu sei que nem todos têm esse interesse, né? Minha formação, além de primeiro eu sou um psicólogo clínico, antes de tudo, tá? Mas sim, tem uma formação acadêmica lá, fiz meu doutorado, estudei bastante, dou aula há muito tempo, dou treinamentos, né? Mas eu entendo que nem todo mundo tem essa pegada clínica, né? Mas, por exemplo, tem um estudo clássico, tá, da década de 90, que Jacobson e colaboradores fizeram com o protocolo cognitivo-comportamental para tratamento da depressão, e que mostrou que o componente comportamental, que é o primeiro componente do manual do Beck, do Aaron Beck e colaboradores, do tratamento da depressão, que é o componente de ativação comportamental, tá? Posteriormente se fez uma pesquisa e verificou-se que as pessoas que não tinham progresso, que não melhoravam, eram as pessoas que davam muitas razões razões existenciais pelas quais eles não conseguiam melhorar. Tá? Foi com base nisso e na nossa experiência clínica que a gente resolveu aderir o componente da terapia de aceitação e compromisso. Fazer a integração de intervenções ACT isso a gente tem no nosso manual, tá? Para esses clientes que, via de regra, são clientes mais que querem dar razões para os quais eles não conseguem fazer as coisas. Eu não consigo sair desse estado depressivo porque é da minha personalidade, doutor. Eu não consigo sair porque eu tenho eu tenho depressão. Não depressão enquanto uma entidade, mas enquanto uma explicação para o fato de que eu não estou conseguindo ir pegar meus filhos na escola. Eu não consigo, doutor, porque é de família. Tá? É um jeito de família, é de minha personalidade, é de meu temperamento.
Enfim, todas essas explicações são explicações internalistas, mentalistas, que, embora elas possam ser úteis para algumas tradições, para nós, analistas de comportamento, elas são pouco úteis e a gente sabe que tem uma função muito clara nesse comportamento verbal do cliente. Qual seja, dar uma explicação do porquê que eu estou envolvido em fuga esquiva e não estou enfrentando os problemas que têm me suprimido outros comportamentos que eram anteriormente reforçados positivamente. Certeza. A Maria perguntou, quando você comentou do livro, se tem algum capítulo sobre depressão infantil. Não. Todo mundo pergunta isso, né? Na verdade, assim, a gente não teve como se debruçar sobre a depressão infantil ainda, tá? Por quê? Porque requer toda uma adaptação, né? A Juliana, coautora do manual, ela é terapeuta, a primeira formação dela foi em terapia infantil. Porém, já dá pano para manga, tá? Entendo assim, a gente não está propondo uma terapia nova, a gente está fazendo uma releitura e uma atualização e propondo novos componentes que a gente acredita que, em seu conjunto, eles dão conta de atender o caráter ideográfico dos repertórios que os nossos clientes depressivos usualmente trazem para nós na clínica. Só que a gente teve que focar em adultos no primeiro momento, tá? Mesmo outras propostas de ativação, existe para criança eu desconheço, tá? Para adolescente até tem outras propostas, mas um protocolo que eu conheço para adolescente, mas daí não é nossa, tá? A gente não teve, e também não tem pesquisa mostrando, atestando que seja efetivo no tratamento de crianças ou adolescentes, por exemplo. Então, estou falando tudo isso para resumir assim, o nosso é focado em adultos, tá? Entendi, obrigada. A Vicky perguntou, esse treinamento de ativação comportamental pode ser utilizado até para se trabalhar com dependentes químicos ou apenas para o tratamento da depressão? Depressão, tá? O tratamento com... Existem diferentes níveis de dependência química, tá? É importante se falar também. Eu vou pegar um tipo de dependência química, tabagismo. Tá, vou dar um exemplo clássico. Às vezes tem cliente meu que depressão, me procura, e às vezes ele quer mudar várias coisas na vida dele, e uma das quais ele fala, doutor, eu quero parar de fumar também. Só que a vida dele não tem quase nenhuma situação, quase nenhum comportamento que produza reforçamento positivo. E uma das poucas coisas que sobraram para esse cara ainda é o cigarrinho dele. Eu falo, olha, eu acho assim, é genuíno, né? É legal você parar de fumar, a gente sabe que o cigarro traz uma série de problemas, né? Porém, a última coisa que eu vou querer mexer na sua vida agora é a questão do cigarro. Não vou querer tirar o cigarro de você. Por um motivo muito simples, né? Ele está com poucos reforçadores agora e cigarro, do ponto de vista do todo, que é tirar o cara da depressão, vai ser o menos importante agora. Posteriormente, depois que se eu tenho sucesso e o cliente sai da depressão, daí sim eu elejo isso e entro com as intervenções voltadas para ajudar o cliente a parar de fumar. Esse é um tipo de dependência química. Eu te diria, sim, nosso treinamento vai ser útil, tá? Porém, entretanto, todavia, se você estiver falando de alguém dependente de cocaína, dependente de álcool, tá? Numa situação em que a dependência seja protagonista, ou seja, se tornou um problema à parte, trazendo deletérios problemas para a vida do cliente, e daí eu vou te dizer que a ativação comportamental não é terapia indicada no primeiro momento, tá? Eu posso, sim, associar, caso tenha comorbidade com depressão verificada, tá? Associar a ativação comportamental, porém, teria que ser associada às intervenções próprias para dependência química. Dependência química nesse nível mais faixa preta, ok? Não estou mais ouvindo vocês. Se vocês estiverem online aí, segura a onda, tá? Que eu estou disposto ainda a responder outras perguntas, tá? Só resolver esse problema técnico. O moderador aqui já sinalizou para mim no chat aqui, no WhatsApp, que está tentando resolver isso aí. Mas se tiverem fôlego e perguntas, eu estou bem disponível aqui para responder perguntas ainda, né? Bom,
enquanto estão tentando resolver isso, deixa eu projetar uma tela, fazer um convite para vocês. Tá, esse vai ser o nosso congresso agora, Congresso Internacional de Terapias Comportamentais Contextuais e Psiquiatria. Está na 3ª edição, vai acontecer de setembro a outubro, 30 de setembro a 2 de outubro. Esse ano vai ser online, em função da Covid, e reúne terapeutas comportamentais contextuais, né, interessados na DBT, na ACT, na FAP, na ativação comportamental e na terapia comportamental integrativa de casais. Todas as modalidades de 3ª geração, tá? Esse ano ele vai ser online, o tema vai ser a Covid, tá? E temos grandes nomes aí, no Brasil inteiro. O site é terapiascomportamentais.com.br, para quem tiver interesse, tá? Se vocês tiverem conexão comigo ainda, tá? Outro moderador vai assumir aqui para dar continuidade às perguntas. Vamos lá, já abriu o som. Tudo bem. Perfeitamente. Tá bom, claro. Por favor. Bom, vamos lá. A Vera Silva, ela perguntou o seguinte: a sazonalidade também pode desencadear a depressão? No tempo mais frio, pessoas podem ser mais suscetíveis à depressão. Bom, a questão da sazonalidade, tá? Se tem dados, né, que durante os períodos mais frios as pessoas desenvolvem depressão. Isso já tem muito bem documentado, tá? Só que a gente tem que pensar, tá? Eu acho assim, a gente tem que saber ler e contextualizar esses dados, tá? Nós, enquanto terapeutas de ativação comportamental do IAC, tá? Estou falando de ativação comportamental IAC porque é o nosso referencial de ativação comportamental. Primeiro de tudo, a depressão existe em países quentes e países frios. Acho que esse é o primeiro tópico, tá? Ou seja, não é algo particular de países frios, né, que tem mais depressivos. E tem um mapa bacana, acho que dos Estados Unidos, que mostra assim, que o índice de depressão vai aumentando para quanto mais norte, ou seja, quanto mais próximos do polo, mais frio for a região. Mas a gente tem que entender o que acontece no tempo frio. Eu vou falar porque eu moro numa cidade, na capital mais fria do país, Curitiba, tá? E agora está fazendo um frio do cão aqui. Para vocês terem ideia, eu estou com 2 calças aqui. O meu William Bonner aqui, ele está generoso, tá? Estou com 2 calças aqui. É frio. E o curitibano tem até uma fama, né? Para as pessoas que convivem, né? De alguma forma com o curitibano, de ser um pouco mais reservado, um pouco mais fechado. Mas o que acontece em climas frios? Primeiro, as pessoas ficam mais reservadas dentro de casa. Tá? As pessoas fazem mais programas solitários. A gente sabe que quanto mais afastada, o maior reforçador positivo que existe é o contato com outro ser humano que não seja suportativo. E quanto mais afastado a gente está de outro ser humano, tanto mais exposto a gente está também à questão de perder reforçadores positivos poderosíssimos, tá? Seja uma conversa desimpedida com um amigo, né? E não é questão de, eu faço uma ligação, igual está se falando agora durante a quarentena. Não, você tem que procurar ligar para os amigos. Então, vou ligar para o meu amigo de trabalho. Estou pegando a quarentena da Covid só para fazer um paralelo para você entender. Vou ligar para o meu colega de trabalho. Só que quanto tempo você fica numa ligação, tá? Quando muito generosa, uma ligação vai 2 horas para quem fala muito numa videoconferência, uma chamada de áudio ou num chat. Só que quando você está presencialmente com esse colega, você passa o dia inteiro trabalhando ao lado dele, o dia inteiro tendo várias experiências. Das 8, digamos, tá? Até às 6 da tarde, você está lá convivendo com seu colega de trabalho. Múltiplas trocas vocês estão tendo. Ou seja, você está sendo exposto a uma carga de reforçadores, estou utilizando como metáfora, tá? Muito maior.
Fora o contato social, tá? Tem as atividades que você desenvolve, tá? Quando está muito frio, as pessoas têm menos alternativas, tá? É shopping, casa, fica mais restrito, tá? Eu não ando muito na rua, e na rua um mundo de coisas acontecem, né? Enfim, esse aqui é só um convite para a gente tentar entender a questão das pesquisas de sazonalidade, tá? Entendendo que não é questão de frio ou quente que vai te dizer se você está maior probabilidade de desenvolver um transtorno depressivo maior, uma menor probabilidade. Quer dizer que uma série de relações que as pessoas travam, tanto com o seu ambiente social como não social, elas ficam alteradas. E é isso que é o papel do ativador comportamental, de conseguir fazer essa leitura. A mesma coisa diz respeito à questão da iluminação, tá? Do tanto que a pessoa é exposta à luz ou não, ok? Claro que tem componentes biológicos já muito bem documentados, né? Porém, a gente tem que entender o que acontece, né? Que seria, eu teria que provar que países que têm menos luz têm mais atividades que um país que tem luz, né? O que não é verdade, né? A gente sabe que isso vai depender da cultura, o que se faz, mas via de regra, luz, calor e frio restringe atividades, deixa as pessoas mais reservadas, seja de potenciais coisas que elas poderiam estar fazendo, ou seja de contatos sociais. Oi, professor, voltei. Bem-vinda. Desculpa, gente. Esse negócio online, né? Temos mais uma pergunta, gente, devido ao tempo, acredito que não vai dar tempo da gente responder todas as perguntas, né? Mas já agradeço a participação de vocês. Quem sabe num outro momento a gente tenha a ilustre presença do Dr. Paulo novamente conosco. Acho que vou para a última, pode ser? Claro. A do Vitor Hugo, misturada com a do Júnior. Uma integrada. Quais testes para mensuração experimental de depressão você avalia como mais eficiente? Qual a sua posição sobre a discussão acerca da validade dessa mensuração experimental, né? E o Júnior, ele complementa dizendo que na formação dele, o uso desses testes não são bastante criticadas, né? Então, como que você vê tudo isso? Uhum. Bom, acho que são dois tópicos, tá? A gente está falando de aplicação, né? Acho que essa é a primeira que a gente tem que fazer uma pequena correçãozinha aí, se vocês me permitem. São inventários, tá? São inventários que para a gente mensurar de certa forma. Existe, assim, uma crítica corrente de analistas do comportamento à questão do uso de instrumentos, tá? No sentido de que o cliente pode sinalizar o comportamento verbal dele escrito ali, que fica, a extensão em que ele fica sob o controle da pergunta, tipo, fiquei mais triste essa semana. Digamos, um inventário back, tá? Eu posso estar sob controle um pouco do terapeuta, por exemplo. Digamos que o cliente naquela semana queira impressionar um pouco o terapeuta e de forma deliberada pontue menos ali, sabe? O item que escolher que vai dar uma pontuação lá no final pior de depressão. Sim, existem esses controles, né, múltiplos do controle do comportamento verbal, entendendo o comportamento verbal do cliente de preencher o inventário, por exemplo, tá? Isso é verdade. Porém, no universo das psicoterapias, estamos falando de outra área que não a análise experimental do comportamento. Estou falando da análise comportamental clínica. Fazer psicoterapia baseada em evidências requer que eu aplique inventários para saber em que extensão que o meu cliente está melhorando, tá? Isso é particular do universo da psicoterapia. Prática baseada em evidências é isso. Eu entendo que muitos analistas de comportamento pouco trabalharam com clínica, ou se trabalharam com clínica, nunca trabalharam com prática baseada em evidências, né? Então, a gente traz uma crítica da utilidade do instrumento com base numa leitura da consistência, por exemplo, né? Uma área de pesquisa de comportamento verbal é a consistência entre o falar e o fazer, por exemplo, né? Sim, elas são válidas em sumo útil para o argumento crítico. Porém, na psicoterapia, a gente tem que partir de algum instrumento, a gente tem que ter alguma medida de tanto de comportamento de ativação como comportamento de esquiva, né? Não tem como fazer diferente. Tá? Então, classicamente, em pesquisas de psicoterapia, independente de qual seja a tradição
psicológica, ser terapia interpessoal, ser terapia cognitivo-comportamental, ser terapia de ativação comportamental, em se tratando de depressão, a gente tem que aplicar inventários, tá? No mínimo antes e depois. No caso da ativação comportamental IAC, a gente faz múltiplas aplicações, que a gente compara sempre o desempenho do cliente com ele mesmo. Então, por exemplo, o que o cliente me trouxer de pontuação num dos inventários, eu vou comparar com a aplicação do mesmo inventário na quinzena anterior, e na outra quinzena anterior, e na outra quinzena anterior, para testar que ele está melhorando nos comportamentos, alguns dos quais se configuram como critérios diagnósticos da depressão. E, só para não fugir da pergunta, qual das escalas lá é melhor? Eu gosto, na verdade a gente utiliza todas, tá? É claro que é uma questão de predileção intelectual do terapeuta. As clássicas de depressão, básicas, indiferente de qual seja a tradução, é a Hamilton e a Beck, tá? E na ativação comportamental, a Eros, a BADS, são escalas que eu gosto muito, tá? A gente aplica. Eu acho que elas são úteis porque elas foram formuladas com base em uma caracterização comportamental da depressão, de Lewinson, né? Baseadas, fundamentadas no entendimento do Peter Lewinson de depressão, que é o entendimento de taxa de respostas contingente a reforçamento positivo. O que poderia impedir alguém de estar produzindo reforçadores positivos? Um problema no antecedente, ou no repertório, ou no consequente. Basicamente é isso. Não sei se respondi. Respondeu sim, muito obrigada. Só para confirmar mesmo, esse manual de ativação comportamental está disponível nesse livro, né, que você apresentou no início da palestra? Sim. Ah, ótimo. Esse é o nosso, tá? O nosso manual de ativação comportamental, aqui do IAC. O pessoal está perguntando quando que começa o treinamento. Como é o treinamento? Se você vai fazer algo assim. Então, a gente trabalha tem a parte mais positiva, tem a parte de preencher os instrumentos, tá? Aprender a aplicar os instrumentos, tem a parte de intervenções, vocês vão assistir roleplays, de situações muito características de clientes depressivos, tá? Vão praticar. Então, vão aprender a intervir em crises suicidas, vão aprender a intervir em comorbidade com insônia, vão aprender a analisar contexto e controle aversivo, enfim, abarca tudo isso, tá? Tem uma resenha muito bacana que o Ezequias Caetano, né, que é o diretor do portal Comportes, ele fez um treinamento que a gente rodou o ano passado em São Paulo, na cidade de São Paulo, e ele fez uma resenha. Ele fez uma resenha ali que ali acho que descreve bem como que é o nosso treinamento. Foi a modalidade presencial, porque até então não tinha Covid no mundo, né? Vocês podem acessar no portal Comportes, tá? Para quem não conhece, o Comportes é o maior portal de análise de comportamento do Brasil. Então lá tem a resenha dele, tá? Jogue lá a resenha, treinamento de ativação comportamental, vai aparecer ali no procurar. E ali vocês leem, dá para ter uma ideia de como que é o nosso treinamento. Acho que ali nada mais fidedigno do que o relato de alguém que passou pelo treinamento. Com certeza. Uhum. Então é isso. Acho que já pegamos muito do seu tempo, né? Nenhum problema. Mas foi de muito proveito, muito aprendizado. Em nome do IBAC, a gente agradece por ter aceito o nosso convite, doutor Paulo. Compartilhou muitas experiências boas aqui com a gente e seu conhecimento. Esperamos revê-lo em breve. Obrigado, eu que agradeço, tá? Toda a comissão organizadora, as pessoas que conduziram a conversa aqui, tá? Foi gostoso para mim, novamente falando, uma satisfação enorme. Me coloco à disposição sempre quando vocês precisarem. E seguimos conversando, tá? Perguntas adicionais, quem quiser pode me mandar deixa eu colocar meu e-mail no chat aqui. Esse é meu e-mail para contato, tá? Se alguém quiser entrar em contato comigo, pauloabreu@iaccsul.com.br. Mandei no chat ali para todos agora. E o site do nosso instituto aqui, iaccsul.com.br. Tá certo? Então, obrigado, boa noite para todos. Boa noite. E seguimos aí. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até amanhã, viu?